Olá, mais uma vez, estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas, um programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, e é apresentado do jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. E agora você também pode assistir os nossos programas, você pode ver notícias, você pode participar conosco no www.dojeitodojonas.com.br, que é o nosso site que já está no ar à sua disposição. Antes de apresentar o meu convidado, eu quero dizer para vocês que eu estou indignado com essa questão de falta d'água nesse país. São Paulo vem sofrendo já há bastante tempo com a falta d'água. O Rio de Janeiro está seco. Minas Gerais, agora a água acabou quase que totalmente. Nós temos problemas no Espírito Santo. Nós estamos com quase todo o sudeste do Brasil com problemas seríssimos de falta de água. Gente, será que ninguém pensou num plano B? Ninguém pensou em fórmulas de abastecimento para o caso de uma catástrofe climática como a que nós estamos sentindo? Ninguém pensou em fazer planejamento, ninguém pensou em fazer reservatórios. Se você for analisar, por exemplo, o deserto do Saara, lá existem cidades que não faltam água, e lá não chove, e não falta água. Dubai foi construída recentemente, não existe a menor possibilidade de coleta de água fluvial. Você extrai água da onde? Do subsolo. Em Dubai, que é diferente do deserto do Saara, você extrai água do mar e dessinaliza, tira o sal da água. Existem planos que poderiam ter sido colocados em prática, pelo menos poderiam ter sido estudados. Eu estive estudando esta noite como é que funciona em Israel a questão da água. Israel chega a ficar 1 ano sem chuva. Quando chove é 2, 3 dias e fica mais 6 meses sem chuva e não falta água. Por que não falta água em Israel? Porque lá existem poços quase iguais aqui os de petróleo, 3.000 metros de profundidade, que extraem uma água de uma qualidade excepcional e essa água ainda é passada por uma estação e depois distribuída para a população e tem água à vontade. Aqui nós vivemos num país tropical, com matas, aqui nós vivemos num país tropical onde tudo dá e não tem água, porque nós não temos pessoas para governar com capacidade, com vontade, com dedicação. Infelizmente, nós estamos caminhando para trás. E tenho dito, para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade aqui da nossa cidade. E eu digo personalidade porque ele é professor. E o professor merece todo o nosso respeito, porque é ele, o professor, quem faz a ressocialização da criança que vem do seu mundinho, do seu lar, e ele passa a ser ressocializado, colocado na sociedade, através do professor, que é quem ensina as primeiras letras, que ensina a primeira porção que vai no cérebro da criança, vem através do professor. E eu agradeço muito a sua presença aqui, professor Walter Batista de Souza. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Jonas, de estar aqui no seu programa. Doutor Jonas, imagina, na verdade, né? Tenho uma admiração muito grande pela sua trajetória, pelas suas falas, pela sua paixão na defesa das suas posições. Mesmo não concordando com nada do que eu digo, defende até a morte o direito de proferir as palavras. Com certeza. A vida é feita de contraditórios, né? Se a gente pensar, se todo mundo pensar igual, a gente não evolui enquanto ser humano, né? Então, e é legal ver a paixão como as pessoas defendem suas posições e você faz isso com muita qualidade. Porque eu vivi a história, né, professor? E eu vejo erros né? daqui, erros de lá, e eu começo... Ou não dá para você hoje analisar quem acertou mais. Hoje tem que avaliar quem erra menos. As pessoas estão cada vez mais intolerantes aos erros, né? A gente, nesse país, esperou muito tempo para que as coisas pudessem dar certo. E hoje a gente tem menos paciência para que as coisas deem certo. A sua faixa de aluno, a mais elevada, quantos anos tem? Eu trabalho com alunos no ensino médio, e no ensino médio já com educação de jovens e adultos, então tem alunos já de bastante idade, 40, 50 anos. Está tirando esses. O aluno e eu tenho alunos no ensino fundamental, de 6º ano, 5ª série, né? Que estão ali nos 11 Professor, anos, como que 12 essas pessoas veem esse problema, esse momento atual do Brasil, com esses escândalos, Petrobras sendo esmilinguida, né? São 88 bilhões de desvios. Como que esse jovem está assistindo isso? O que ele dialoga com o professor? Bom, as pessoas hoje, elas falam muito mais de política e de economia
do que no passado, né? Porque o acesso à informação é muito mais facilitado. E quando as pessoas tratam desse tema em sala de aula, discutem esse assunto, elas mostram muita indignação, né? E se perguntam por que as coisas têm que ser sempre desse jeito aqui no Brasil? Por que no Brasil as coisas não podem ser de um outro jeito, como lá fora, em que tudo funciona, que tudo dá certo? Se a gente, nesse país, paga tão caro pelas coisas e recebe tão pouco em troca do que a gente paga. Então a revolta é muito grande, né? E a descrença nos políticos, tem aí principalmente. Uma geração diferente, mais politizada, mais interessada, ou nós vamos continuar preocupados só com o BBB e com a novela das 8? Jonas, eu diria que a gente vai ter uma sociedade um pouco mais preocupada em discutir os seus problemas. Agora, para que lado que essa discussão vai levar o nosso país, eu não sei te responder. Porque a gente tem uma defasagem ainda muito grande na formação intelectual desses alunos, né? A gente vai herdar aqui, está herdando já, né, uma geração que é a geração que foi empurrada na escola, né? A gente conversava um pouquinho antes do programa começar e você falava Sim. da progressão continuada, né, que é uma maneira de você promover o aluno sem ele aprender nada, sem ele saber. Progressão continuada tem uma historinha legal, é assim, é assim. Quem colocou isso no governo de São Paulo do PSDB foi o Gabriel Chalita. Sim. Ok? Aí o Fernando Haddad, do PT, é candidato a prefeito de São Paulo. E aí o que ele faz? Ele começa a bater na progressão continuada, porque é um absurdo, que é uma imbecilidade, etc, etc e tal, e ganha a eleição. Ok? Aí quem ele traz para ser o secretário da educação dele? O criador da progressão continuada. Para que eu vou descer, pô. Aí ele vai lá e traz o Chalita, que criou a progressão continuada, ele ganhou a eleição batendo e traz o cara para ser o secretário da educação dele. Para que eu vou descer, professor. São as contingências da política que... mas vamos ser sérios, pelo menos, magoam, né? Machucam. Eu sou contra a progressão continuada. Se eu estou aqui pregando contra a progressão continuada, que eu acho uma imbecilidade, nisso eu concordo com o Haddad, eu não vou trazer o cara que criou para ser o meu... Não dá, professor. Mas Jonas, para nós educadores, ser contra a progressão continuada não é a posição mais correta. Por quê? Porque ela permite ao aluno que ele tenha uma condição de resolver a deficiência professor. Da aprendizagem dele. Mas isso não feito, professor. O problema é exatamente esse, a progressão continuada não é colocada em prática da maneira que deveria. A ideia é boa, eu não sou contra a ideia, eu sou contra o resultado, forma como a forma que ela é executada e o resultado que ela traz, que é péssimo. Exatamente. O menino com 14 anos de idade não sabe escrever o nome e tem um diploma. Aí a progressão continuada serve para quê? Para que esse menino aprenda a escrever sem que ele tenha prejuízo Sim. na formação dele, em Sim. tempo, em permanência na escola. Isso diminui custo aluno, porque você abre mais vagas para atender a demanda, sem precisar construir novas escolas, o que hoje ainda é uma necessidade em alguns lugares, mas que a gente sabe que no futuro isso vai gerar um custo muito elevado. Filosoficamente é uma grande ideia. Só que ela teria que ser aplicada de forma adequada para que as pessoas pudessem fazer. E aí é uma questão de gestão de recursos, né? Porque a recuperação que você precisa fazer com o aluno para ele aprender aquilo que ele não aprendeu normalmente na sala de aula, precisa de investimento em pessoal, em espaço físico, e não é feito isso. Aí o que fazem? Mandam aprovar o aluno. Tem que aprovar, porque senão no ano seguinte você não vai ter 30 alunos na sala, você vai ter 40. No ano seguinte, se continuar desse jeito, 50. Claro. Né? Então, o grande erro é esse. O que tem que ser feito é deixar a filosofia de lado e se colocar à prática. Né? Ensinar esse aluno até que ele aprenda, mesmo que ele já esteja na série seguinte, que ele esteja retido, entre aspas, na anterior, até que ele consiga ter um mínimo de aproveitamento. Não tenha dúvida. Né? Professor, professor não é para ganhar dinheiro, tem que dar aula por amor. Quem quiser ganhar dinheiro, que vá procurar emprego na iniciativa privada. O ministro da Educação falou isso. O senhor, como professor, acha o quê? Bom, eu não vou defender o que falou o ministro da Educação, mas eu, chocado, né, com a fala, fui assistir ao vídeo em que tinha o áudio, né, da fala completa dele, para não pegar apenas a frase que machuca demais qualquer profissional da educação. E a fala dele vai um pouco além disso, né? Ele fala até mesmo da postura do político. Ele fala, o político também tem que ter esse desapego e tem que trabalhar por amor e não por dinheiro. E ali, naquele debate, a frase pinçada isoladamente passa uma ideia muito ruim, que não é o primeiro que fala isso, né?
outros já falaram de formas diferentes a respeito disso. Como mas professora, não viraram ministro da Educação. Não viraram ministro da Educação, como que professor é mal, mas foram governador, candidatos à presidência. Mas não ministro da Educação. Educação, alguém da Educação tem esse raciocínio e me Agora, choca. eu acho que é óbvio, né, que o professor ele tem que ter amor ao que ele faz. É uma Qualquer profissão. É uma profissão de amor, Qualquer de profissão. Eu, como dedicação. advogado, se eu não tiver amor no que eu faço, eu não vou fazer bem feito. Não vai, mas se você também não tiver uma boa remuneração pela profissão que você escolheu, aí é que seu trabalho não vai ter o desempenho mesmo. adequado. Né? E professor é tão importante quanto qualquer outra profissão, mas vem sofrendo uma desvalorização muito grande. Por quê, professor? Talvez pelo fato de que a educação nesse país seja o principal argumento para dizer que é fundamental para o crescimento. Então todo mundo fala que a educação é fundamental para o país crescer. Mas na prática isso não se reflete. Então todo mundo acha muito bonito dizer que sai com a educação. Os governantes têm medo de um povo educado não votar neles? Eu ia até fazer uma analogia. A educação é boa para sair, para dar uma volta, para paquerar, mas para casar não é. Eles namoram com a educação, mas não casam com ela. Então na hora de pôr o dinheiro na educação, o dinheiro não chega onde tem que chegar. Porque tem muito recurso na educação, mas o recurso não chega na sala de aula. Não chega no salário do professor, não chega em material didático, não chega em informação. Para no caminho. Para na construção de escola, na compra de material escolar, na compra de uniforme escolar. O Chile, um colega viajou para o Chile agora e ele coloca uma foto de uma loja de uniformes escolares das escolas públicas. Lá, o pai do aluno compra o uniforme numa loja. Aqui, a gente criou a cultura de que tem que dar o uniforme para o aluno. E se esquece que o principal dentro da escola não é o uniforme. Tem que dar o lanche, tem que dar a bola para ele jogar no intervalo, só não dão o caderno. E Jonas, o principal não é isso, o principal é a formação que você dá para esse aluno. A gente está preocupado brigando que o uniforme não chega, mas não está preocupado com o que esse aluno está aprendendo ou se ele está aprendendo adequadamente para ter uma boa formação e virar um cidadão que vai ajudar o país a crescer efetivamente. Né? Não votando errado, não escolhendo os projetos que vão levar o país para o buraco, né, fazendo, agora, também essa questão de não votar errado, também me choca. Porque como é que eu vou votar certo se eu só tenho o Aécio e a Dilma? Pois então. Como é que eu vou votar certo? Com a reforma política, né? Eu não voto nulo, né, por uma questão de princípio, eu não voto em branco, por uma questão de princípio, eu tenho que escolher um. É triste, na hora de escolher, se você começar a ler o currículo das pessoas, você não vota em nenhum. E aí, como é que faz? É a democracia que a gente tem, né? Que muitos falam que é uma falsa democracia, exatamente pelo fato de que a gente não escolhe o que a gente quer, mas aquilo que o sistema... escolhe entre os escolhidos. A gente escolhe o que o sistema impõe de condição pra gente, né? Acho que tem que ter uma reforma política abrangente, mas quando se fala em reforma política do Brasil, eles só apresentam projetos de reforma eleitoral. Com certeza. Ninguém quer reforma política. Ó, você que está me assistindo, quando você vê o governante falar reforma política, ele está te enganando. Ele quer reforma eleitoral para arrumar um mecanismo para nunca mais sair de lá. Tem isso também, tem que tomar esse cuidado. Ele quer dar um jeitinho de falar, vamos garantir o nosso, né? Que quem vai votar está eleito, e se ele está eleito, ele não vai querer sair, porque dizem que o negócio lá é bom, eu não sei, mas dizem que é bom, então deve não ser, quer né? sair, deve ser, né? E a gente trabalha, paga imposto, trabalha, pega imposto. Então você imagina, você como professor trabalha, paga imposto. Ele não, ele só pega o imposto e põe no bolso, quer dizer, uma mata, né? Aí o homem aí que vai ser reeleito presidente do Senado, primeiro ele sustentava a amante, o Renan Calheiros, eu sou Jonas Greve, tenho 9, SIC, RG, OAB, eu estou falando, ele sustentava a amante com o dinheiro de uma construtora, que ele arrumava obra com dinheiro público, a construtora, para sustentar a amante dele. Aí quando ele ia ser cassado, ele renunciou, depois ele se candidatou, ganhou de novo lá em Alagoas, né? E agora no novo mandato ele resolveu botar cabelo. Então ele ia toda semana lá para o estado dele colocar cabelo. Aí, quando o Tribunal de Contas foi ver as contas lá da Força Aérea Brasileira, descobriu que ele ia com o avião da FAB. Esse ele não foi julgado ainda. Mas ele pode, de novo, agora ser presidente do Senado da República, presidente do Congresso Nacional, automaticamente. O homem que sustentava a amante com dinheiro público, que depois implanta cabelo usando o avião da FAB. Quer dizer, o que você faz, professor? É o tipo de problema que a política traz para a gente, porque a população, quando escolhe, acha que está escolhendo a Dilma ou o Aécio. E, na verdade, não está escolhendo nenhum dos dois. Por trás tem um baita de um sistema... Porque tem um sistema que corrompe a relação entre o judiciário, o executivo, o legislativo. Não vai muito longe. Na esfera municipal, os vereadores saem do seu cargo para serem secretários,
na estadual, o deputado estadual que vira secretário estadual, o deputado federal que vira ministro, e vai para o governo executivo. Ele foi eleito para fiscalizar o executivo, mas ele aceita um cargo para executar. Paulo Maluf não foi eleito deputado federal em primeiro momento, porque ele tinha aquele problema a resolver com as questões judiciais, né? Ali já houve uma grande sacanagem, na minha opinião, porque ele foi enquadrado no ficha limpa, né? Quando ele não é ficha suja. Teriam que enquadrá-lo de forma mais adequada num outro mecanismo jurídico, mas colocaram como ficha limpa, ficha suja, já para ele ganhar a ação. Até porque o artigo 5º, inciso 50 da Constituição, diz que nenhuma lei pode servir para prejudicar o réu. Ela não retroage para prejudicar, só retroage para beneficiar. E a lei do ficha limpa foi feita 15 ou 20 anos depois que o Maluf havia deixado o cargo, então ele não foi. Então já teve aí essa grande pilantragem, para usar uma palavra bonita. Aí ele ganha na justiça e volta. Aí o que acontece quando ele volta? Um deputado da base aliada, do PP, é obrigado a sair para ele entrar. Aí um outro é levado, aí o Dornelles é levado para ser ministro, para esse que saiu voltar. Quer dizer, eles se arrumam. Dá um jeito. Eles dão um jeito. E a gente aqui está achando que as coisas funcionam da maneira que a gente gostaria que funcionassem, né? Tá tudo errado. Essa reforma política é que precisa ser feita. E não, você tem toda a razão. A questão não é como se elege, como se calcula. Fazer reforma eleitoral, tem que reformar a política. Primeiro, tem que proibir que um cara que seja eleito saia do seu mandato, assuma um cargo e depois volte para o seu mandato novamente. Se ele saiu do mandato dele, ele tem que abandonar o mandato renunciando. Professor, vamos fazer um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. MRA Imóveis e Seguros. Vende, aluga e administra. Financiamento de imóveis e automóveis. Consultoria de seguros em geral. Corretores de imóveis e seguros credenciados. Venha conhecer a MRA Imóveis e Seguros. Rua Antenor Pimentel, 942, Morrinhos 2. Telefone 3386-5155 ou 7821-9295. Para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas. Quero dizer para você que o Lucas está chegando. Seja bem-vindo, Lucas, o filho do Caril e da Rita, que acaba de nascer. Seja muito bem-vindo ao nosso meio, Lucas, e espera que daqui 18 anos ou 16 anos você já vai estar tendo também que escolher um desses aí para votar. Então, seja bem-vindo, Lucas. Muita saúde, muita paz, muita felicidade na tua vida, muita saúde para você, para os seus pais. Que Deus te abençoe. Nosso site www.dojeitodojonas.com.br já está no ar, à sua disposição. Entre lá, dá uma fuçada, você vai gostar. Está começando hoje, está fraquinho ainda, mas vai melhorar muito. Do Jeito do Jonas, www.dojeitodojonas.com.br. Professor Walter Batista de Souza, meu convidado, aliás, estou gostando muito, vou trazê-lo mais vezes aqui para falar de educação, porque educação é uma coisa muito importante na nossa vida. Professor, eu sou da época que nós aprendíamos tabuada, nós aprendíamos as primeiras letras e palavras, nós aprendíamos as continhas de mais, de menos, o básico, né? Um pouco de português, um pouco de aritmética, o básico, e nós aprendíamos, e daí nós tínhamos uma evolução. Hoje o aluno tem 400 matérias, ele tem que aprender a origem do negro, a origem do índio, a cultura não sei o que lá, as religiões não sei da onde, da África, da Ásia, do Oriente Médio, e só não aprende o que precisa. Por quê, professor? O grande problema está exatamente aí, né? A gente conversa muito na escola e quando o aluno chega, por exemplo, no meu 6º ano, eu recebo aluno na 5ª série. Quantos anos ele tem? 11 para 12 anos. Então esse aluninho ele já passou por 4, 5 anos de escola e ele chega às vezes na 5ª série, 6º ano, e ele não sabe ler, não sabe escrever. O básico. Já dá para ser presidente da República. E a gente discute, né, que esse problema foi se encaminhando e chegou em algum momento ali na minha sala de aula. E eu não sou alfabetizador, eu não sei ensinar o aluno a ler e escrever na minha disciplina, na minha aula, eu preciso de um apoio para fazer esse trabalho, né? Então a grande pergunta... área é geografia. Geografia. A grande pergunta é, o que eu preciso para dar a minha aula na 5ª série? Eu só preciso que ele saiba ler e escrever.
O resto a gente se vira. E ele não sabe ler e escrever. Ele não sabe ler e escrever. Por isso que hoje está sendo feito um trabalho que visa a tentar resolver essa questão. O aluno ele tem que ter uma alfabetização muito consolidada. E ele tem que saber as 4 Houve uma operações intervenção básicas. indevida da política na escola, tentar fazer média com segmentos da sociedade através do aluno? Eu acho que houve um afastamento indevido da sociedade em relação à escola. A sociedade se afastou da escola. Por quê? Porque entrou na escola uma parcela da sociedade que nunca tinha frequentado a escola. Os filhos daqueles que não frequentaram a escola foram colocados na escola a partir da reforma da educação na década de 1990. Você está falando de Com a São Paulo ou do Brasil todo? Do Brasil inteiro. A universalização da educação básica, começando pelo ensino fundamental, trouxe para a escola aqueles que estavam excluídos dela. Mas não daria para ter trazido para a escola para aprender? Ou vieram para a escola para comer e ganhar uniforme? E aí você junta duas coisas, né? Você traz o aluno e não traz a família, coloca numa sala de aula onde você não preparou a estrutura para receber uma quantidade maior de alunos, com professores que não foram preparados para lidar com aquela realidade. E aí então é que vem esses penduricalhos, né? Que é o programa de colocar o leite na escola. Leve leite do Malufão, o leve leite para poder aí alimentar. O pessoal que hoje está no governo falava que isso era eleitoreiro, hoje eles dão bolsa assim. Ó. Hoje tem merenda, os alunos eles fazem refeições completas na escola, refeições muitas vezes melhores do que as que a gente tem na casa da gente. Às vezes na correria do dia a dia você não faz um almoço, uma janta e tal, e o aluno todo dia ele tem uma refeição na escola, equilibrada, calculada nutricionalmente. Isso, quer dizer, é um ganho de qualidade. A gente teve esse ganho, que foi universalizar. Agora a gente precisa trabalhar a qualidade. O problema é exatamente esse. Educação... O futuro é esse. O senhor acha, professor, que nós teremos, vamos achar um jeito de consertar isso? Nós temos que consertar. Tem caminhos para isso. Depende de quem? Depende de todos. Não é uma reforma que precisa ser feita a partir da política, uma reforma que precisa ser feita a partir da sociedade. A Coreia do Sul... Não importa que o ministro da Educação não goste de educação? Eu acho que apesar dele não ser da área da educação, eu não diria que ele não goste, porque estaria talvez sendo ofensivo demais, né, a ele. Foi governador, eu não diria que ele não gosta de educação, mas a gente precisa ter um pacto pela qualidade da educação. Ele foi governador, mas segundo o IBGE, 17% dos cearenses hoje não sabem ler nem escrever, mas ele, e 18% dos jovens lá estão fora da escola. Mas o Estado, ele foi governador há 8 anos, professor. Mas o Estado melhorou os indicadores na educação. Né? De muito péssimo para muito péssimo só. Esse é o grande problema. A reforma na educação, ela não acontece do dia para a noite. A gente vê resultados de excelência na educação, por exemplo, na Coreia do Sul. A Coreia do Sul tinha indicadores de qualidade muito piores do que os do Brasil atual, mas demorou aproximadamente 20 anos para eles atingirem um patamar de excelência, de qualidade. E os nossos 20 anos vão começar quando? Eles já começaram. Os nossos vão começar quando? Os nossos começaram, mas eu acho que os nossos 20 vão durar mais do que isso. Porque a gente está caminhando a passos muito lentos, sendo que era possível a gente andar mais rápido, resolver problemas com muito mais facilidade. Muita gente acredita que a educação tem problema de dinheiro. É a segunda vez que eu falo isso hoje aqui. Não falta dinheiro para a educação. Falta gestão, falta qualificação, formação, falta envolvimento da família na vida cotidiana do aluno. Você vai a reuniões de pais... Não falta dinheiro no Brasil, né? Não falta dinheiro no Brasil. Para a educação... O que falta é gestão. Eu também acho, né? A gente tem muito desvio de verba. E na educação, principalmente, que é onde tem a maior verba, né? Então, muito dinheiro é desviado, não chega na sala de aula, que é onde o aluno está, para a necessidade dele, para a aprendizagem dele. Eu acho que a gente tem que superar isso, tem caminhos para isso. Melhorar a gestão é fundamental, melhorar a qualificação profissional é fundamental, mas eu reforço, se a família não for trazida de novo para a sala de aula, com o aluno, para discutir esses problemas, se a sociedade não se inteirar do que está acontecendo nas escolas, e quando eu falo sociedade, estou falando das empresas que vão contratar essa mão de obra, que vão precisar de um trabalhador muito mais dinâmico, melhor qualificado, e o que ele está recebendo hoje não é suficiente, tanto é que o investimento das empresas em formação e educação supera, na atualidade, os investimentos de alguns estados brasileiros. As universidades corporativas, as empresas que investem em projetos de educação, é um montante de dinheiro muito grande que ainda se sobrepõe ao investimento público. O senhor é otimista quanto à educação? Eu sou extremamente otimista. Eu acredito na educação,
Eu acredito que a gente possa fazer uma revolução nesse país a partir da educação. O senhor acredita no Brasil ainda? Acredito muito no Brasil. Eu acho que o nosso país ele tem uma capacidade enorme de oferecer melhores condições para toda a nossa população. Tem, mas só que quem governa não aceita isso. Mas a gente independente de quem governe, nós estamos aí, eu estou com 62 anos de idade, ouvindo falar que o Brasil é o país do futuro. Que futuro é esse? Que as pessoas só pensam no próprio bolso e no próprio umbigo. Nós elegemos governantes que não têm pátria, têm bolso. É errado, professor. Esse é um problema, mas a gente vai conseguir melhorar na medida em que a população tenha mais informação, como nós estamos vivendo uma realidade hoje, né? A gente tem hoje tanta informação que a gente fica perdido, sem saber no que acredita, de tanta informação que chega. Isso é importante para as pessoas poderem refletir e fazerem as suas escolhas no futuro. Eu acredito sim, eu acho que esse país tem jeito sim, como tem o jeito do Jonas, tem o jeito do Brasil, e a gente vai ter que encontrar esse caminho. Eu fico triste, porque nós temos aí hoje jovens sendo perdidos para o crime, né? Porque a questão da maioridade penal é uma faca de dois gumes, ela é feita para proteger o jovem, né? E eu fiz inclusive tese já sobre o ECA. O ECA é maravilhoso, só que eu acho que não é para o Brasil do momento. E esse jovem, por ser inimputável, ele é recrutado pelo criminoso para estar na linha de frente, porque quando a casa cai na linguagem deles, entrega a arma lá para o menor, fala fui eu, acabou e está tudo certo. Então, as mães estão perdendo os filhos para as drogas através da impunidade. A sociedade está perdendo futuro, porque esses jovens seriam o nosso futuro. Sim. E acabam não sendo. Nós temos periferias aí que estão totalmente dominadas pelo tráfico. Dominadas. E eu acho que isso acaba explodindo em cima do professor. Não explode na sala de aula. Na sala de aula. Os muros da escola foram totalmente quebrados, né? Tem um filme francês que venceu o Oscar, Entre os Muros da Escola, que mostra o cotidiano de uma escola francesa com os conflitos étnicos por conta da questão da imigração, né? Muitos imigrantes na periferia. E aí sofrendo hoje de novo sofrendo bastante, né? E a gente vive hoje no Brasil um problema da exclusão. Os excluídos do Brasil são os que vivem na nossa periferia. E que você tem toda a razão. Esses conflitos eles estouram dentro da escola. As escolas hoje vivenciam a experiência de tráfico, vivenciam a experiência de aliciamento para o crime. A gente lida todo dia com esse tipo de problema nas nossas salas de aula e a gente não tem segurança dentro da escola. E eu não diria segurança militar, polícia, nada disso. Segurança porque a gente não consegue muitas vezes nem chamar os pais para dialogar. Porque os pais quando chegam, eles já chegam totalmente vencidos pelo sistema. Porque os filhos estão totalmente entregues, eles não sabem o que fazer e nós também não temos mecanismos para ajudá-los. Então eu acho que a educação precisa de investimentos, por exemplo, Jonas, para colocar profissionais de outras áreas para ajudarem no trabalho pedagógico, no suporte pedagógico. Psicólogos, como assistentes sociais. As orientadoras pedagógicas, elas fazem um trabalho de assistente social. Bolsa Família é controlado pela professora, que é uma educadora. Tem que ser controlado por uma assistente social, porque tem regras. Você não sabe ensinar a ler e escrever que não é a sua área, ela também não está na área dela. É porque o sistema tem regras para manter o benefício. Não é uma professora que pode dizer que está errado ou receber uma mãe lá ensandecida porque o benefício foi cortado, porque o filho dela não frequentou a escola e lá ela vai ser ameaçada. Com certeza, porque pode até ser vitimada por isso. Exatamente. Professor Walter Batista de Souza, que muito me honrou hoje aqui com a sua presença. 30 segundos para falar tchau. É rápido, né? Meia hora. Não, é bastante tempo. Mas o senhor volta, hein? Volto, vamos continuar essa conversa Só aqui. Convidar. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no seu programa. Falamos de temas que são muito importantes para mim. Eu acredito bastante em tudo que a gente falou aqui, como forma realmente de levar para a sociedade um pouco mais de possibilidade de refletir, de pensar, né? E agradeço a oportunidade, desejo muito sucesso, agradeço a audiência, né, e a paciência das pessoas. Muito bom, uma honra muito grande receber aqui o professor Walter Batista de Souza. Eu quero mandar um grande abraço para a minha amiga Dagmar Augusto, lá do Colégio Adélia, ela que nos cedeu também aqui, professor, que é professor lá, também, né? Também. Também lá e em outras esferas onde ele leciona na cidade, presta brilhante serviço e foi realmente muito gostoso ter essa conversa aqui com o professor, onde nós muito mais aprendemos do que
nós pudemos absorver nas esferas todas aí dos nossos programas. Muito legal, aprendemos bastante, foi muito gostoso. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.